Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre o crescimento de franquias em alimentação saudável. E a gente convidou um dos sócios fundadores da Sucos S.A., o Gustavo Dinamarco, ele que vai falar um pouquinho aí da trajetória de vida dele, não só dele, mas também da empresa e da esposa dele, que é uma das sócias também do Grupo S.A., da Sucos S.A. Gustavo, seja muito bem-vindo ao canal Empreender para esse bate-papo especial. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite, é um prazer, uma satisfação estar contando um pouco da nossa história aí. Gustavo, antes da gente começar a falar um pouco da Sucos S.A., o empreendedorismo não está presente na sua vida e na vida da sua esposa, não é de agora não, né? Já tem alguns bons anos que vocês já vêm empreendendo no Brasil, não é isso? Exatamente. Eu sempre trabalhei na área comercial, né? Sempre trabalhamos na área comercial, tentamos uma oportunidade com uma distribuidora e, na verdade, era só vontade, só empolgação. E naquela ocasião, poxa vida, foi anos bem difíceis, sabe? Como todo brasileiro tem um sonho de empreender, enfim, de buscar uma melhor condição de vida para a família, tentamos com uma distribuidora de alimentos. E a Sucos S.A. apareceu no meio desse turbilhão. Gustavo, antes de vocês criarem esse modelo de negócios, dessa franquia da Sucos S.A., vocês tiveram, como você bem disse, momentos turbulentos, digamos assim, para quem sonha, para quem quer ser dono do próprio negócio. Existe uma pesquisa, um levantamento do Sebrae que diz que o primeiro sonho dos brasileiros hoje é viajar pelo país, mas o segundo da lista do ranking é, de fato, ser dono do próprio negócio. E claro, um caminho que, como você também falou, um caminho difícil, árduo, só que nesse inteirinho, até vocês se encontrarem no ramo da gastronomia, nesse modelo de negócios que é o de franquias, vocês passaram por momentos muito difíceis. Você nos falou aqui que tentaram abrir uma distribuidora de bebidas, mas nesse inteirinho de abertura e fechamento foram duas falências. Conta pra gente como é que foi lidar com essa situação, Gustavo. Como eu te falei, era só vontade, nós não tínhamos conhecimento, era muita vontade, sabe, eu sou daquela pessoa que faz e não tinha conhecimento mesmo, sabe, faltava, era planejamento, era conhecimento. Então, eu sou uma das poucas pessoas, uns poucos empreendedores que conseguiu quebrar o mesmo negócio duas vezes, o mesmo negócio. E daí surgiu a Sucos S.A., né? E falando dessa má experiência que a gente teve, era isso, era falta de planejamento, falta de conhecimento. Não adianta só vontade, você precisa ter um mínimo de conhecimento. E o Brasil tá cheio aí de oportunidades, assim, para você se capacitar, e de graça, em várias formas. Hoje com a internet, então naquela época não tinha. Hoje com a internet você tá no céu. Gustavo, quais as vantagens de investir na gastronomia? É um negócio que não para, né? Alimentação, as pessoas não param de se alimentar, né? Então, assim, por mais que... Então, quando você lê alguns livros, quando você vê algumas histórias, quando você escuta empreendedores do passado, de pós-guerra, enfim, você vê que a alimentação é a única coisa que não para. Tudo para de vender carro, para de vender roupa, para de vender, mas as pessoas não deixam de comer, mesmo que a circulação de dinheiro seja menor. E olhando esse quadro de pouca circulação de dinheiro, nós caminhamos assim para tentar fazer da alimentação, principalmente a saudável, que tem esse estigma de ser uma alimentação mais cara,
Isso está no inconsciente das pessoas, que a alimentação saudável ela é mais cara, não, isso é caro, não é... A gente está quebrando isso, sabe? Estamos aí com os processos, enfim, fazendo, sabe, democratizando o consumo da alimentação saudável mesmo. Então, a vantagem é essa, de um mercado que não para. Tá? Se você olhar as oportunidades, conseguir identificar as oportunidades, sempre. E essa é a importância de você estar dentro do negócio. Você está com a barriga no balcão, literalmente. Essa é a importância, você consegue identificar. Não é só olhando... Quando você está dentro do negócio, você consegue identificar o que está acontecendo. E por que apostar em um modelo de franquias? Esse foi... O modelo de franquia, né, é um modelo que você consegue expandir ele rápido, você consegue escalar quando o negócio é bom, com dinheiro também eu gosto até de chamar de sócios, não é só franqueado, né? Porque são sócios nossos. Quando a gente pensou nisso, a gente já tinha 8 lojas próprias operando. E na inocência nós pensávamos assim, olha, nós já tínhamos quiosque, nós tínhamos loja de rua, nós tínhamos shopping, nós tínhamos em supermercado, nós tínhamos container, vários formatos que a operação conseguia, que dava para a gente operar. Vários formatos nós já tínhamos, já sabíamos como é que funcionava, já sabíamos as dificuldades que tinha de cada formato. Tínhamos loja em bairro e nós pensávamos que era o momento, né? Acreditamos, esse é o momento, vamos fazer. Começamos a se capacitar e achamos ali também, na nossa vã ignorância ali, achamos que era simples entrar no franchise, que nós só precisávamos de um contrato. Agora a gente vai precisar de um contrato, já temos os manuais, já temos os processos, já temos as fichas técnicas. E não é assim o mercado do franchise, o mercado sério do franchise não é assim. Nesse momento a gente resolveu procurar profissionais da área, ficamos mais de um ano procurando profissionais, porque, voltando um pouco na linha do tempo, chegou nesse momento de 8 lojas, cara, que era eu e a Suzana, minha esposa, tomando conta dessa coisa toda, dessa massa toda, desse ecossistema todo. A gestão de pessoas é uma coisa muito difícil, a administração, enfim. Era muito difícil. A gente chegou nesse momento, a gente falou, ou a gente dobra, ou a gente recua. E para dobrar, o franchise é o melhor caminho. E resolvemos entrar, e um ano pesquisando, estudando o mercado, vendo a melhor forma para não acontecer o que acontece com muitas operações, sabe? Que entram no franchise só com a vontade, para não acontecer o que aconteceu com a distribuidora lá atrás. Lá atrás a gente entrou só com a vontade. E com aquela experiência ruim que a gente teve, a gente resolveu entrar no franchise preparado, capacitado. Procuramos algumas empresas, acertamos por uma e ela fez a formatação do negócio. Aí a gente foi entender quanto custa aquela banana indo pro lixo, que é um grande sócio hoje da alimentação. Se você descuidar, é o que leva a maior porcentagem, é o lixo, é o que fica com a maior parte do negócio, do resultado, da performance do negócio, é o lixo. Então você precisa ter processos muito bem definidos, um controle de perca muito bem definido, muito bem afinado. Se você não tiver isso, infelizmente, quando eu falo que o mercado hoje não comporta os profissionais que não estão capacitados para isso, principalmente o mercado de alimentação, é isso que eu quero falar, tá? Sobre o controle de perca, que vai influenciar diretamente nos seus MV, sobre o processo de controle de perca, enfim,
todo esse... Não só o controle de perca, né? Mas que influencia direto no resultado, no CMV, enfim. Aprendemos tudo isso. Quanto custava aquele pão de queijo sobrando na estufa no dia seguinte? O que isso representava no faturamento? Como que a gente poderia melhorar isso? Que processo que a gente poderia fazer para melhorar essa condição? Que momento que a gente poderia trabalhar aquela fruta antes dela amadurecer? Como negociar com o fornecedor? Esse processo de formatação apontou tudo isso para a gente. E a gente fez esse processo de formatação. Entendemos que a gente precisava desfazer de algumas operações, porque quando você entra no franchise, não é só o negócio ser bom, ele precisa ser bom para o franqueado, para o franqueador, para os fornecedores, ele precisa ser bom para a cadeia toda. Saímos de algumas operações, reduzimos e entramos no franchise. Já com uma proposta, até então, era só alimentação, nós não tínhamos a salada, né? Não tínhamos prato, nós tínhamos sanduíches e bebidas. Só trabalhávamos com sanduíches e bebidas. Entramos, e nesse processo a gente identificou que precisava de prato, porque nós estávamos posicionados em praça de alimentação. Identificamos que as praças de alimentação era o melhor ambiente para a gente ficar. Em shopping, enfim, em supermercado, em food parks, conseguimos identificar isso. Naquele momento, hoje nós temos loja de rua. E conseguimos também desenvolver a operação de rua que performa bem por conta, até então, como eu falei, só tínhamos as bebidas. E aí lançamos a salada e viemos aumentando o mix. Caldo, tapioca, enfim, wrap. O negócio ia muito bem só do jeito que ele ia. Mas quando você entra no franchise, como eu falei, a cadeia toda precisa ir muito bem. Então a gente precisava aumentar o mix, precisava aumentar o ticket médio e consequentemente, segurar o CMV, segurar o custo do produto. Bom, entramos em 2019 no franchise. Eu só vou pedir para a gente seguir essa nossa conversa daqui a pouquinho, que eu só vou chamar um intervalo, mas a gente volta já para seguir a nossa conversa aqui, pode ser? Maravilha. É isso aí. Para você de casa, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a entrevista especial falando hoje sobre o crescimento do mercado de franquia na alimentação saudável e a gente convidou o Gustavo Dinamarco, ele que é sócio fundador da Sucos S.A. Gustavo, você estava falando no bloco anterior justamente de que, assim como em qualquer outro setor, na gastronomia é preciso também inovar. E quando a gente fala em inovação, é adicionar novos produtos e sabores ao cardápio, como a Sucos S.A. fez, é isso? Não é isso? Perfeitamente, exatamente. E volto a bater na tecla, Bruno, que é daquela do empreendedor, do empresário que está no negócio. Ali ele vê, ele consegue perceber o que ele consegue colocar, o que ele consegue aumentar, o que o seu cliente precisa. Às vezes o cliente nem sabe que ele precisa. Você, com a nossa sensibilidade, é que você consegue perceber se ele está precisando. E aquele cliente também que você não atende, que não é seu cliente. Como é que você faz para pegar ele? É dentro do negócio, é no dia a dia que você consegue perceber isso. E a importância disso é você não ficar para trás. Como você está sempre inovando, sempre colocando produtos novos, sempre, sabe, promoções, alguma coisa de época, vamos se movimentar. A gente pode até achar que não, mas
O cliente percebe. O cliente percebe quando você põe um vasinho na porta da loja. O cliente percebe, sabe? Então, assim, e você só vai saber dessas coisas, não é só olhando assim, ó, eu falo, porque tem muita gente que fica, muito empreendedor, muito empresário que entra dentro do negócio, principalmente, falo de todo, mas principalmente da alimentação, que o cara fica só no escritório. Não dá, você precisa ficar no escritório, é muito importante você ficar no escritório, mas antes do restaurante abrir. Naquele período do restaurante, naquele período que o restaurante não está precisando de você. Aí você tem que estar no escritório. Olhando, analisando, fazendo uma análise de o que está parado, o que não está, o que você pode fazer. Mas ali dentro, quando a loja precisa de você, quando o restaurante está precisando de você, você precisa estar lá dentro dele. Você precisa estar observando como o seu cliente está sendo tratado, qual que é aquela coisa simples, sabe? De desejar uma saúde, desejar um bom dia, uma boa tarde, enfim. Isso faz a diferença, tá? Isso é o que vai fazer, na minha opinião, tá? É o que vai fazer a diferença do seu negócio perpetuar ou não. Números agora, Gustavo. Eu recebi um dado aqui que a Sucos S.A. em 2022, no ano passado, faturou 10 milhões de reais. Hoje, quantas franquias existem? Qual é o investimento para quem está nos assistindo, para quem quer se tornar um franqueado da Sucos S.A.? Qual é o investimento inicial, o retorno desse investimento? Vai levar aí 6, 12, 18, 24 meses para recuperar esse investimento feito. O que é que o franqueado, esse futuro empreendedor, esse futuro franqueado da Sucos S.A., ele precisa ter de reserva de caixa para girar ali o negócio? E qual é a pretensão da Sucos S.A. De sair desse mercado que está, acredito eu, muito concentrado no estado de São Paulo e, claro, conquistar, almejar cada vez mais outras regiões do país? Então, hoje para o franqueado, hoje parte de 200 mil, tá? 200 mil hoje você consegue montar um quiosque que eu falei, operando não com o mix todo, tá? Então vamos partir de 200 mil, o capital de giro aí de 20 mil e ele tem um retorno em 18 meses desse investimento, tá? Hoje nós inauguramos agora, mês retrasado, em Curitiba. Hoje nós estamos no Paraná, estamos em Minas Gerais, mais concentrado em São Paulo. Nós pretendemos, a nossa ideia é expandir para o Brasil. Só que a gente precisa fazer um crescimento, o nosso crescimento precisa ser, hoje está muito consciente, sabe? A gente precisa crescer de dentro para fora. Então a gente está aumentando, a gente está saindo da nossa volta e crescendo, tá? Eu não consigo levar uma operação hoje para Manaus, mas eu consigo levar ela para o Centro-Oeste. Já estamos com negociação no Centro-Oeste, tá? Estamos negociando. Então eu preciso ter escalando dessa maneira para ser saudável e sustentável. Eu não posso prometer. Sabe o que acontece? O franqueado hoje é o seguinte: ele muitas das vezes é uma pessoa que ele trabalhou a vida inteira num banco, por exemplo, numa usina e pega às vezes o acerto de uma vida toda e quer colocar num negócio. Então, assim, é um negócio muito sério, essa coisa de a gente estar trabalhando a gente está mexendo com o dinheiro dos outros. E se você prometer uma coisa e não entregar, se você fizer só pelo dinheiro, o risco de dar errado é muito grande. E se isso dá errado, você às vezes acaba com a família da pessoa. Então, assim, é muito sério hoje. As pessoas têm que procurar muito conversar com quem já estava na rede, com quem saiu, porque saiu, com quem está pensando em entrar, o que ele acha, olhar o mercado, porque assim, é uma situação
muito séria quando você... E, assim, eu respeito muito o dinheiro dos outros. Eu respeito muito a história dos outros. Sabe? É uma coisa muito séria. E quando a gente fala de mercado em todo, alimentação saudável, hoje nós estamos democratizando, é o que eu falei lá atrás, nós estamos democratizando a alimentação saudável no Brasil. E tem estudos aí que mostram, estudo da Fiesp mesmo, que mostra que 80% de 8 em cada 10 pessoas procuram se alimentar melhor. E 50% desses 4 desses 8, ele acaba esbarrando em preço. Não se alimentam melhor, se alimentam, procuram fazer as alimentações, mas não conseguem por conta de preço. E aí a gente entra. E aí nós entramos com essa democratização, sabe? Com vários produtos. E quando a gente fala de alimentação saudável, é um nicho de mercado que ele está em crescimento no mundo todo. É uma tendência de mercado. E pouco explorado. Pouco explorado. Quando você se pergunta assim, ó, quando você pensa num fast food de sanduíche, quando você pensa em prato, sempre vem alguma marca na sua cabeça. Quando você fala de alimentação saudável, não. Esse lugar está vago. Hoje, a Sucos S.A., nos próximos 5 anos, vai ocupar esse lugar. Vai ocupar esse espaço. Quando as pessoas pensarem em alimentação saudável, o que vai vir na cabeça delas é a Sucos S.A. Estamos trabalhando para isso. E como é uma tendência de mercado e muito pouco explorada, a gente não fica só... A gente está falando de preço aqui, a gente não fica só brigando por preço, porque você sabe, tem várias operações, tem vários nichos de mercado que tem... Você pega... pode citar... Enfim... nichos de mercado que já estão muito saturados. Então, as pessoas... Aí, quando você tem muita concorrência, as pessoas procuram preço. Sempre que tem aquele público que vai procurar qualidade e tal, mas aí, quando o mercado está saturado, esse que está procurando qualidade é sempre a menor fatia. Ele vai ficar com a menor fatia. Então, fica com... as pessoas procuram preço. E esse alimentação saudável, como está pouco explorada, como está muito pouco explorada, você consegue entregar não só um produto com preço bom, mas você entrega também valor. Então você não só se apega ao preço. A gente pratica preços bons por conta de processos que nós fazemos dentro da operação e com os fornecedores. Por isso nós conseguimos praticar preços bons, bem competitivos e bem atraentes, entendeu? O que o consumidor busca, Gustavo, é preço competitivo e uma alimentação saudável. E é isso que a Sucos S.A. vem oferecendo aí nesses estados que você citou e que tem essa expectativa aí de crescimento e expandir para todo o Brasil, além, é claro, de gerar oportunidades. E quando eu falo oportunidades, geração de emprego e renda para milhares de brasileiros. Gustavo Dinamarco, sócio fundador da Sucos S.A., eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente nessa entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu que agradeço, Bruno, eu que agradeço o convite, é uma satisfação. Não sei se eu consegui me expressar aqui legal para tentar também incentivar pessoas a empreender, né? Pessoas a investir no franchise. O franchise é seguro, tá? O franchise hoje é a melhor forma de você empreender com pouco risco. Você pula aquela etapa toda que a maioria dos franqueadores já passou lá atrás, que é de se endividar, quebrar a cabeça, a nossa operação, falando da Sucos S.A., tudo que a gente passou por todo esse período fechando as janelas, fechando as portas erradas. Então a tendência a probabilidade de dar errado é muito baixa. É isso aí. Mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender e até a próxima oportunidade.